Verificando conexões, então bom dia, bom dia, bom dia para mais um Dedinho de Prosa, o último aí do mês de janeiro, onde a gente adotou esse mês como um mês aí para falar da saúde mental. Então vamos lá, Bárbara Feitosa, iniciando. Oi, Célia, seja bem-vinda. Iniciando aquele primeiro momento onde a gente vai chamar as pessoas, e eu peço encarecidamente que você faça isso também. A gente vai estar falando hoje sobre meditação, meditação como prática de trabalhar a nossa saúde mental. Então, a gente vai trazer esse olhar direcionado para a meditação, os tipos de meditação. Lógico que eu não vou me apegar a muito da parte técnica em si, mas eu vou trazer a minha experiência também dentro do processo de meditação, como é que foi a meditação para mim, né, no meu processo de autoconhecimento, como ela ainda está sendo, porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de algo que eu sempre brinco, tem início, talvez chegue a um meio, mas ele nunca tem fim. Então, é algo que a gente começa sem saber bem onde é que vai chegar, e quando eu digo vai chegar, é que continuamente nós temos questões a lidar, a olhar, a observar com carinho, com atenção. Bom dia, Lívia. Bom dia, minha mãe. Então, dentro desse trâmite, desse processo, nós hoje vamos estar falando sobre meditação. E a meditação que eu vou trazer aqui é uma meditação que a gente vai usar ela, né? Que ela hoje é muito falado, ela sempre existiu, é bem antiga, né? Só que ela vai tomando, assim como muitas coisas dentro dos processos, ela vai mudando de nome, ela vai mudando muitas vezes de olhar, ela vai pegando linhagens. Então, a meditação que eu vou falar aqui é essa prática, né, que é utilizada no treino das nossas mentes, no treino desse despertar de consciência. Nesse treino, eu vou também estar olhando aqui para a minha cola para eu trazer bastante coisa que façam vocês refletirem e até observar qual é a parte do meu dia que eu medito. Por quê? Porque em algum nível a gente medita. Em alguma situação, a gente sim entra nesse processo de meditação, pode não ser algo muito profundo, algo muito incrementado, algo muito roteirizado, mas em algum nível a gente medita nessa essência maior interna que todos nós temos. Então, sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer, pedir que vocês encaminhem aí para quem é de interessante esse tema. Lembrando, janeiro, a gente está aí, é o último dedinho de prosa, então a gente veio falando de saúde mental, a gente veio falando de pensamentos, a gente veio falando das relações, como é que ela interfere dentro dessa nossa saúde mental, o quanto muitas vezes a gente se desequilibra com as pessoas que estão ao nosso lado, com as situações que acontecem frente a isso. E saúde mental é nada mais do que a junção de tudo. E quando eu falo a junção de tudo, estou no meio do turbilhão. Como é que a minha mente se comporta, né? Como é que eu me comporto frente a tudo que acontece? E quando eu digo tudo que acontece, uma coisa não espera a outra acabar para que aconteça. Então, é entender que a nossa vida é tudo junto e misturado, embora a gente tente separar. E quando eu digo separar, é porque quando a gente separa, a gente consegue entender tecnicamente como é que as coisas se processam, como é que a minha mente vai processar aquilo ali, como é que o meu cérebro vai se comportar. Então, eu vou pedindo paciência, que hoje eu estou com a garganta meio turbulenta. Então, olhar para a meditação como essa prática, como esse treino, para que eu treine a minha atenção e eu trabalhe também a minha consciência frente às coisas, frente aos processos, e, lógico, como consequência disso aí, eu vou ter um psicológico mais calmo e mais estável. Então, a meditação, ela tem
eu vou dizer vantagem, finalidade, cada um vai usar o nome que quer, mas ela traz esse estado de plenitude. E quando eu falo de plenitude, é você ter contato com a sua respiração, você manter aquele estado de presença, você começar a ser observador de tudo isso, que muitas vezes é muito maior do que a situação que a gente está imerso. Então, trazer esse olhar é trazer também que a prática meditativa, ao contrário do que muitos se falam, de sentar, e assim, eu falo de meditação para os meus clientes, Bárbara, eu não consigo sentar e ficar sem pensar nada, sem fazer nada. Gente, meditação vai mais além do que única e exclusivamente gastar todo o nosso cérebro pensando, né? Gastar toda a nossa mente, toda a nossa energia pensando. Então, a meditação é como quem você observa que existe um observador maior. Então, é você entender que nosso corpo físico ele é comandado por uma mente, por algo que muitas vezes a gente não pega. Eu não consigo pegar um pensamento. Eu não consigo fazer essa junção ou melhor, através da meditação consigo. Eu não consigo fazer esse olhar pleno de que eu vou estar lá, mente e corpo, geralmente eles estão dissociados, tá um num canto, outro no outro, às vezes eu estou aqui, mas eu estou pensando no que eu vou fazer, e a meditação ela vai ter essa função de, concentra, traz, une, observa, traz essa visão, traz esse olhar. E lógico, gente, eu não estou aqui para trazer verdades nenhuma, eu estou aqui para trazer a minha experiência dentro de um processo de meditação para vencer depressão e vencer ansiedade, que foi assim onde eu mergulhei adentro disso aí, para meu uso. E lógico que fez muito bem para mim. Eu mantenho a prática, lógico que não como alguns cursos que eu fiz, algumas técnicas que eu mergulhei, que eu fui beber da fonte, mas eu saí pegando de cada uma coisa que eu fiz algo que eu consigo colocar dentro da minha rotina de dia a dia. E trazer isso de colocar dentro da minha rotina de dia a dia, muitas vezes é escovar os dentes com presença, é observar qual a temperatura da água, é observar e sentir qual o gosto da pasta. Isso também é um tipo de meditação. Então, foi por isso que eu falei para vocês que não se apegue muito a esses conceitos, a essas práticas, e observe como é que você se comporta meditando frente a esse dia, frente a essa vida, que é o seu roteiro diário, e sabe lá quanto tempo você vai querer estar fazendo isso, ou até mesmo ajustando e alterando esse passo a passo, né, essa rotina. Então, quando a gente olha trazendo a meditação como uma prática para auxílio, né, dentro da saúde mental, é entender que eu vou ter aquele olhar também psicológico. É entender que esse olhar psicológico ele vai trazer para mim essa expansão, e dentro dessa expansão eu vou observar, eu estou ansiosa? Por que eu estou ansiosa? Quais são, e assim, quem acompanhou o mês todo vai ter condição de ter esse olhar, essa visão, quais são as situações, pessoas, circunstâncias que me deixam ansioso. E meditação é você estar atento quais são os gatilhos que me levam a um estado que muitas vezes não é agradável. Isso também é meditação. É meditar sobre processos, situações que você está vivendo, onde você percebe que aquilo ali não é legal para a sua saúde mental, e você começa a trabalhar uma mudança, você começa a trabalhar um olhar para outra coisa. E quando eu falo um olhar para outra coisa, sempre trazendo esse olhar de transformação, de expansão frente às situações que muitas vezes a gente vai viver. Então, a redução da ansiedade e do estresse, eu observar que a coisa que me alimenta é a respiração. Bárbara, que me alimenta é a comida, certo? Perfeito. Mas pare de respirar que tudo acaba. Então, quando você percebe da importância da respiração para a sua energia vital, você percebe que nós respiramos muito mal.
E quando eu falo respiramos muito mal, a gente está nessa respiração superficial. Quando a gente começa a fazer práticas de respiração, onde a gente começa a encher mais o nosso organismo, primeira coisa que o povo diz é: eu fiquei tonto. Por quê? Porque nós não temos o hábito de levar oxigênio em excesso, né? E quando eu falo em excesso, não deveria ser em excesso, deveria ser nossa prática normal, para uma parte do nosso cérebro onde aquilo ali, quando você joga muito oxigênio, dá uma tontura. Espera aí, tenha calma que eu não estou bem. Então, é trazer essas pequenas observações e você vai incluindo isso no seu dia a dia. Vai colocando, por que eu estou respirando? Como é que está a minha respiração? Quais são as situações que eu percebo que a minha respiração ficou mais ansiosa, que me trouxe ali um taquicardia que acelerou meu coração? Por quê? Porque são essas situações que devem, sim, ser observadas. E observadas, podem, sim, ser observadas com o olhar da meditação. Então, alguém está cortando mais. Então, ter essa ideia, a gente vai saber também que ele vai melhorar na qualidade do nosso sono. E, gente, é entender que tudo é um ponto de uma coisa muito, muito grande. E quando eu falo muito grande, é entender que se eu respiro melhor, se eu me centro melhor, se eu estou mais conectada comigo, a tendência é que eu tenha um sono melhor. E quando eu falo um sono melhor, é se eu estou dentro de uma prática que está trabalhando ali a limpeza dos meus pensamentos, formas pensamentos, eu vou ter ali uma conexão e uma pureza maior na minha mente, para que quando eu deite para dormir, eu não fique preocupada na conta que eu tenho no outro dia para pagar. Então, isso é algo que vai fazendo você sair desse piloto automático que é luta e fuga do dia a dia. Então, isso é algo que é muito observado. Quando a gente observa também, a meditação ela vai trazer para você a capacidade de você potencializar o seu autoconhecimento e a sua autoestima. E quando eu falo autoconhecimento e autoestima, é entender que, através de um processo meditativo, você vai ter consciência de quem é você frente às situações, de quem é você frente às pessoas, quais são os perfis de comportamento que te irrita, que te tira do sério, quais são as pessoas que te traz calma, que te traz tranquilidade, que te traz aquela alegria, aquela energia. E isso é autoconhecimento frente a tudo que eu estou vivendo. Então, estar atento a isso é também um ponto crucial para que você observe quais são os resultados que você vai obter frente a essa técnica, que ela pode ser, assim, salvadora. Então, você vai também trabalhar aí a questão de ampliar as emoções positivas, e quando eu falo positivo, uma das coisas que muito chega Bárbara, eu só penso negativo. É aquela coisa de formas pensamentos, onde de repente era só um atravessar de rua e eu já vi ali o acidente, o carro... Então, é ter ideia que a nossa mente é uma televisão, e eu brinco, uma televisão com a antena quebrada, onde ela vai levar você para mundos inexistentes. Então, você precisa estar atento dentro do que você está pensando e construindo nesse plano mental, para que você construa um dia, e quando eu falo um dia mesmo, mais saudável para você, mais direcionado para você, mais filtrado positivamente dentro do que você quer alcançar. Por quê? Porque a nossa mente é daquele tipo que eu digo, não pense num elefante amarelo. E automaticamente todo mundo pensou num elefante amarelo. A pergunta é como é que eu condiciono a minha mente e eu treino ela para que ela não se conecte a esse tipo de pensamento que muitas vezes não vão me levar a lugar nenhum, ou pior, podem até me adoecer. Então, isso é algo que a gente traz,
E assim, como benefícios, então, como benefícios, eu tenho benefícios físicos, porque eu consigo ter uma clareza mental melhor, e essa clareza mental vai me dar um sono melhor. Se eu durmo melhor, eu consigo produzir mais, eu consigo trazer essa percepção não só física, corporal, como também uma disposição. Eu vou ter as questões espirituais, para quem acredita nisso, uma maior conexão, uma maior sensibilidade frente à natureza, é aquele tipo de pessoa que, quando se conecta com a natureza, ele percebe que há uma energização da sua energia vital, do seu prana, e dentro disso aí é como é que eu busco fazer os meus dias terem mais conexão com essa energia. Fora que a gente tem os benefícios mentais, ou seja, se eu trabalho essa parte lá mental, de consciência, de autoconhecimento, de equilíbrio, de estabilidade, eu vou ter, sim, a mente mais preparada para fazer direcionamento na questão de escolhas, na situação de decisões, na tomada de posicionamento frente as consequências e dinâmicas que venham da nossa vida. Então, isso é bem legal. Eu vou ter a capacidade de ter comportamentos melhores. Oi, lindona, seja bem-vinda. Estamos falando sobre meditação. Eu vou ter a capacidade de ter comportamentos melhores. Por quê? Porque eu vou estar atento a esse ambiente externo que muitas vezes me impacta negativamente, que me influencia, que me enfurece, que traz raiva, mas se eu estou atento, eu começo a observar, epa, peraí, aquele lugar ali é um lugar que toda vez que eu volto ruim. Toda vez que eu vou, eu volto cansada, volto estressada. E dentro disso aí, a gente vai trabalhando. Por quê? Porque vai ter lugares que a gente será obrigado a frequentar. E quando eu falo obrigado a frequentar, tem uma amiga de trabalho que ela fala muito, né? Ela fala, vida, a única coisa que eu sou obrigada é a trabalhar. Aí eu disse, você não é obrigada a trabalhar? Ela disse, sou, porque eu tenho contas para pagar. Então, dentro desse conceito qual é o ambiente rabugento que eu estou muitas vezes frequentando, porque é lembrar que o ambiente é composto de pessoas são compostas de habilidades, comportamentos, cada uma com as suas crenças, sejam elas limitantes ou impulsionadoras, mas eu tenho sim como ir desenhando o que eu desejo para o meu processo e dentro disso aí construindo uma caminhada de forma mais leve. Então, bom dia, bom dia. E dentro desse conceito como é que eu caminho construindo um bem-estar melhor. E construir esse bem-estar melhor ter autoconhecimento, independente de qual vai ser a linhagem que vocês vão pegar, porque a gente vai falar aqui que hoje meditação tem diversos tipos de meditação e você vai observar qual é a que se encaixa melhor com você. Qual é a que você consegue fazer e obter os resultados que você deseja. Então, dentro desse conceito eu vou ter, sim, vantagens físicas, espirituais, mentais, comportamentais, e dentro disso tudo, eu vou ter lá um certo apanhado psicológico. E dentro desse olhar psicológico, eu vou ter ali estar mais calmo, ou seja, com a redução do estresse, e voltar mais estável frente às minhas tomadas de decisões, caso seja necessário. Então, é aquela pessoa que muitas vezes está pegando fogo, ela respira e diz, tenha calma, vamos para o protocolo número 2. Então, muitas vezes a gente chega, e lógico assim, que não é todos os casos, mas a gente adentra num ambiente onde a gente adentra dentro de um estresse, e a depender como o outro nos recebe, pode ser aquelas recepções de hospital, onde o cara está lá tendo um AVC, e ele diz, o momento do protocolo A, B ou C, e você não entende nada, e todo mundo está ali sintonizado, fazendo. Então, dentro disso aí, o quanto muitas vezes eu preciso estar conectada comigo, conectada com o que eu vou fazer, e conectado com o resultado que aquilo ali é esperado. Por quê? Porque meditação é essa prática onde eu vou trabalhar a minha atenção, a minha consciência, trazendo para o meu estado psicológico calma e estabilidade. Então, tendo esse olhar.
Quando a gente chega para falar dos tipos de meditação, hoje eu tenho a meditação Zazen, que é aquela que você senta na parede branca, em especial com cores claras, onde você fica em silêncio, mão tem uma certa posição, porque tem um mudra para as mãos, porque tudo isso em termos de símbolo, em termos, é igual oração. A vibração que tem nas palavras da oração são vibrações que, independente se você está ali burbaceando, você pode jogar ali o som e a frequência daquela oração vai limpar o ambiente. Então, é entender que cada coisa vai ter um significado. E na Zazen, parede branca, senta, postura de lótus, e você vai lá, trabalha a respiração. Quando a gente chega numa próxima, eu anotei algumas, e lógico que eu vou trazer para você, eu já pratiquei a Zazen no meu início, quem pratica muito a Zazen é a monja Koen, então ela traz essa visão do Zazen, e o Zazen, ele é muito Zazen mesmo, por quê? Porque ela é bem simples, talvez no início, assim, para mim, ela foi incômoda, por quê? Porque é postura normal, então hoje eu tenho sido mais flexível, então eu busco um lugar mais confortável para que eu não fique centrada na dor que eu estou sentindo por conta da meditação, mas vocês vão ver que eu já participei de uma meditação onde a posição era a posição de lótus e é a posição onde você vai curtir ali os seus processos e você vai trabalhar, não se conectar com aquela dor, até porque aquela dor vai trazer para você processos, traumas, e vocês vão entender por quê. O nosso corpo, ele tem todos os registros traumáticos que nós vivemos, e é por isso que muitas técnicas corporais trazem a conhecida, falada cura. E quando eu falo cura, muitas vezes é esse virar de chave que a gente começa a entender, epa, por que aquilo ali aconteceu? Então, a meditação, ela traz muito isso aí. A gente chega na budista, né, onde a budista ela tem como direcionamento trabalhar os pensamentos negativos, direcionando isso para uma prática de amor, de paz, de empatia e de felicidade. Então, a budista ela trabalha o negativo, lançando nesse negativo amor, paz, felicidade, empatia, que são esse olhar mais, esses sentimentos, essas emoções, digamos que sentimentos, onde você faz a transmutação do negativo para algo mais leve. Quando a gente chega na transcendental, a transcendental ela busca alcançar um nível de consciência, e isso a gente trabalha, pelo menos eu conheci essa linha no Vedanta. Então, o Vedanta ele tem a busca da origem do pensamento. Então, ele faz você mergulhar num estado meditativo, e é muito interessante que eu fiz um curso e eu acessei coisas que até hoje me vêm na mente do porquê, e um dos cursos, ele tinha uma gravação onde ele traz o som de um chocalho. E para quem sabe, os sons, eles fazem você entrar num estado alterado de consciência. Então, quer seja usando ayahuasca, quer seja num processo meditativo, a depender da linhagem da meditação, porque tem meditação que é em silêncio, e você entra num estado alterado de consciência, onde essa linhagem do transcendental, ele tenta buscar os níveis mais profundos para que você alcance a origem daqueles pensamentos. Super recomendo também, mas eu percebi que não era que eu me identificava 100% para ficar ali. A gente tem a Raja Yoga. A Raja Yoga também ela é bastante interessante, então é aquela meditação onde você observa tudo que está ao seu redor. A princípio, a Raja Yoga foi uma das técnicas, eu acho que é uma das técnicas que eu misturo muito, que é você observar o que é que tem, como é que aquilo faz zoada, quais são os sons do ambiente, e você chega num ponto onde você se conecta com o som de forma que você escolhe um som e esquece todos os outros sons, e você começa a observar que aquilo ali fica ampliado dentro da sua mente. Então, isso aí, você dentro de diversos sons, eu focar qual é o som que eu quero trabalhar, qual é o som que eu vou me focar, e eu foco o meu pensamento dentro daquilo ali, a minha observação dentro daquilo ali.
Quando chega no Vipassana, o Vipassana foi uma técnica que eu mergulhei. Eu ia fazer novamente a inscrição para esse ano, só que por um processo pessoal eu estou aguardando, pode ser que na próxima inscrição eu faça, até porque agora eu sou veterana, então eu tenho um certo receio de eu não conseguir a segunda etapa. Quando eu digo a segunda etapa, é porque os veteranos dentro da Vipassana, eles só têm direito a 2 alimentações, e no caso, como ceia, né, como alimentação final, eles tomam, a gente toma, né, eu falo a gente, já me considerando, a gente toma limonada. Segundo o pessoal, é um processo de limpeza, então ela também pega uma linhagem um pouco espiritual, e quando eu falo espiritual, ele trabalha a limpeza física do corpo, então a alimentação que você come é uma alimentação direcionada para trazer para você uma leveza do seu campo sutil. E o Vipassana, super recomendo. No Brasil tem diversos institutos que trabalham com Vipassana, são 10 dias. Tem alguns outros cursos que são menos, mas o que eu participei foram 10 dias de silêncio. Então, meditando, viu, gente? E meditando no chão. E eu aviso isso porque, assim, quando você vai se inscrever, ele deixa, assim, uma opção de que você pode sentar em cadeira. Só que quando chega lá, você tem que provar que você não tem condições de ficar no chão. Então, eu cheguei a ver senhorinhas assim, que eu super batia palma. As veinhas, quando levantava, estralava tudo, e elas conseguiram ali ficar firme e forte. E eu confesso que foi muito desafiador para mim. Então, por média, 10 horas, 11 horas e meia meditando. Então tem toda uma agenda, tem todo um trâmite, você fica imerso aquilo ali. E dentro do Vipassana, ele tem 2 momentos. Ele tem o Samadhi, né? O Samadhi, que é o que você trabalha a respiração, esse tipo de respiração, que é o que ele fala no sentido de tranquilizar, né? Trazer clareza. E dentro disso aí, clareza e concentração, você entra para um segundo nível, que é o nível lá que ele chama do próprio Vipassana, que é já essa questão de trazer clareza para as coisas. Então, é um tipo de meditação que, a princípio, você trabalha essa respiração, e, em segundo momento, você trabalha a respiração e as percepções corporais. Então, você observa quais são as percepções corporais que você tem, que você está ali conectada, e quais são as emoções que aquelas percepções trazem para você. Então, assim, é muito louco, porque eu tive momentos de um processo de catarse, eu achei que eu não ia conseguir, e a gente acessa a nossa parte egóica, e eu digo a nossa parte egóica porque teve um momento que eu chorava e eu dizia, tudo é comigo, tudo é comigo. Então, são processos que eu super recomendo para quem quer viver a experiência. Estou aí, tenho nos meus planos participar novamente. Não sei se aqui na Bahia, né? Porque até hoje eu tenho traumas das formigas que me beliscaram, mas tem um centro, né, que trabalha em São Paulo, que é bastante estruturado. E quando eu falo estruturado, não que o da Bahia não seja, mas é uma estrutura diferenciada. Então, os locais bem no meio do mato, ele busca um lugar onde você não tem contato, e dentro desse não contato, eu me dei de contato com as formigas, e provavelmente eu deva ser alérgica, porque eu voltei com cada catombo nas pernas que eu precisei tomar remédio para sarar. Então, é algo que vocês precisam estar atentos. Então, gente, é isso. Então, trazendo a meditação aí como esse processo, né, como uma técnica que vai te ajudar a manter a saúde mental em dia. A gente passeou aí pelas questões onde há uma redução de estresse, há um equilíbrio emocional maior, há uma capacidade de você se conectar com você mesmo e se autoconhecer. E dentro desse trâmite, a meditação vai trazer para você melhoras físicas, mentais, comportamentais, espirituais. Não esquecendo jamais que existe diversos tipos de meditação. Você só vai precisar, talvez, se conectar com o que melhor faz sentido para você. Então, a gente passou aqui pelo Zazen, pelo budismo, pelo transcendental, pelo Raja Yoga, pelo Vipassana,
E assim, gente, essas foram... E uma outra que eu fiz também foi a mindfulness. E a gente tem a conhecida meditação guiada, que é essa básica, quando eu estou querendo, eu vou lá, vou no YouTube, pego aquela meditação, também é super válido. Vai muito do que conecta com você, do que faz você mergulhar dentro dos seus processos, buscar se conhecer e trabalhar a mente. Então, gente, é isso, dedinho de prosa. Hoje passou do horário, mas faz parte. Então, dedinho de prosa tem, sim, esse contato direto com vocês, trazendo aí aconchego, trazendo expansão da consciência, trazendo autocuidado e autoconhecimento. Hoje, pela noite, a gente tem dinâmica lá no grupo Consteladoras. Quem não conhece, vem conhecer. Então, hoje o exercício é para vocês. Se vocês têm sugestão de temas, traga. Por quê? Porque sempre, toda última terça-feira do mês, a gente faz uma dinâmica para as pessoas que contribuem com esse andar do grupo, com esse trabalho tão lindo que só existe por conta da contribuição de cada um frente aos processos que a gente traz para olhar e trazer consciência. Então, vem comigo, vamos lá. Se você não tem um link, é só pedir. Beijo, beijo, beijo. E não esquece, parceria com Espaço Amor, que cura com amor. Ou entre em contato comigo, ou em contato com a Elô, que a gente está aí dentro dessa dinâmica direcionada ao autoconhecimento, sempre, sempre, sempre para a expansão da consciência. Beijão, beijão, beijão. Tchau, tchau.